Olá, eu sou a professora Rose e hoje vamos falar sobre a religiosidade dos povos antigos. A religião desses povos, principalmente do Egito, da Grécia e dos romanos, é muito importante para a história humana, pois influenciou a cultura em vários aspectos. Desde o começo das cidades, das primeiras civilizações, a religião estava muito presente. Na cultura dos povos, as festividades eram relacionadas à religião que eles tinham, ligadas ao ciclo das colheitas e dos fenômenos da natureza em geral. Você já deve ter ouvido falar dos Jogos Olímpicos. Atualmente, a cada 4 anos, atletas de todas as nações do mundo se reúnem para competir em várias modalidades esportivas. Pois é, esse evento surgiu em função das narrativas gregas, onde os deuses eram homenageados por meio de jogos e competições esportivas realizadas no Monte Olimpo. Além disso, os jogos eram realizados com a intenção de promover a amizade e a integração entre os povos. Naquela época, eles eram politeístas, que vem da palavra poli, que significa muitos, e tel, Deus, ou seja, acreditavam em vários deuses. Cada deus era responsável por uma determinada coisa. Na Grécia, por exemplo, Zeus era o deus principal. Atena era a deusa da sabedoria. Poseidon, o deus dos mares. No Egito, Ra era o deus do sol. Nut era a deusa do dia e da noite. Ísis, a deusa da maternidade e da fertilidade. Esses são apenas alguns. Haviam vários outros. As histórias sobre os deuses eram passadas de geração em geração. E assim surgiram os mitos, personagens fantásticos dessas histórias, o que deu origem ao que chamamos de mitologia. A mitologia é um conjunto de lendas e mitos que foram criados pelos povos antigos. O objetivo principal era explicar alguns fatos, como a origem da vida, a vida após a morte, ou até mesmo fenômenos da natureza. As histórias da mitologia são tão fantásticas que até hoje muitos destes personagens são usados em filmes, gibis e games. A Disney e a Marvel, por exemplo, utilizam alguns desses mitos como heróis de suas narrativas. Hércules talvez seja o mais conhecido da garotada, mas há muitos outros. E por falar em filmes, vocês já ouviram falar de múmias? Elas foram tema para muitos filmes. No Antigo Egito, as pessoas, depois que morriam, eram mumificadas. Isso porque eles acreditavam em vida após a morte. Assim, eles queriam preservar o corpo e a pele para quando voltassem à vida. Então, com o maior cuidado, os sacerdotes, que eram líderes religiosos daquela época, faziam a mumificação. Retiravam os órgãos e colocavam em vasos chamados canopos. Enchiam os corpos com ervas, incensos e substâncias químicas para conservar. Depois, enfaixavam com panos. Depois que eram mumificados, eram colocados em sarcófagos, uma espécie de caixão. Dentro dos túmulos também eram colocados os objetos pessoais daquela pessoa, porque como acreditavam em vida após a morte, quando eles voltassem à vida, iriam precisar dos seus pertences. Então, suas roupas, colares e objetos eram colocados juntos ao corpo. Todos os egípcios eram mumificados, mas havia diferença entre os faraós e as pessoas que não eram nobres. Quando um egípcio qualquer morria, ele era mumificado e simplesmente colocado num túmulo comum. Já o faraó era colocado em pirâmides. Essas pirâmides são grandes construções. Existem 123 delas no Egito. Hoje em dia, viraram ponto turístico. As mais famosas são as pirâmides de Gizé. Há muito mais coisas interessantes sobre esse assunto,
Quer saber mais? Estou deixando na descrição vários links para você. Até a próxima!